Caros amigos, caros irmãos, sejam bem-vindos a mais um momento online da explanação do Evangelho. Meu nome é Fabiano Tomazoni e hoje nós estamos responsáveis pela condução dessa tarefa, dessa atividade tão consoladora para todos nós. Estamos adentrando a casa de todo mundo. Pedimos licença, então, para que possamos entrar com a palavra do Mestre Jesus. Convidamos a todos para iniciarmos então esse trabalho com uma prece, na medida do possível, onde quer que estejamos, que possamos cerrar nossos olhos físicos, respirar profundamente e elevar nosso pensamento a Deus Pai, Pai de amor, Pai de bondade e justiça. E vamos lembrar do nosso Mestre, que é Jesus, o seareiro. Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, como nos falou. E também não podemos esquecer, nessas nossas rogativas, de lembrar do nosso Espírito protetor, nosso anjo da guarda, Espírito amigo que conosco se encontra junto na labuta dessa reencarnação. Vamos agradecer a oportunidade da vida, agradecer a oportunidade de estarmos encarnados, nos aperfeiçoando, de botando em prática tudo aquilo que nos programamos a aqui fazer. Agradecer aos recursos materiais físicos, agradecer o amparo espiritual, a proteção, para que possamos, ao trilhar dos nossos dias, sermos mais felizes nas escolhas das nossas opções. Gratos somos, Pai, por tudo. Pedimos, então, licença para iniciarmos nosso trabalho da difusão, da explanação do Evangelho no lar do dia de hoje. Que assim seja. Amigos, como falamos anteriormente, então, meu nome é Fabiano Tomazoni, e nós vamos conduzir o nosso trabalho da leitura e das reflexões do Evangelho, hoje trazido para nós o capítulo 13. O capítulo 13, ele é intitulado Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. É um capítulo bem interessante, que ele fala para nós sobre a caridade. Caridade como a essência das nossas virtudes enquanto encarnados. E o item ao qual nós estamos falando hoje é o item 15. O item 15 ele é uma mensagem trazida pelo um espírito protetor na cidade de Lyon, no ano de 1861. Nós vamos fazer uma breve leitura de algumas partes desse item 15 e depois nós convidamos a todos para fazermos algumas reflexões mais amplas nas suas casas, nos seus lares, desse item com a leitura mais completa então. Começa assim: Meus caros amigos, todos os dias ouço entre vós dizerem: sou pobre, não posso fazer a caridade. E todos os dias vejo que faltais com a indulgência aos vossos semelhantes. Nada lhes perdoais e vos arvorais em juízes muitas vezes severos, sem querer de saber se ficaríeis satisfeitos que do mesmo modo procedessem convosco. Não é também caridade a indulgência? Vós que apenas podeis fazer a caridade praticando a indulgência, fazei assim, mas fazei-a largamente. Pelo que toca à caridade material, vou contar-vos uma história do outro mundo. Então aqui, depois nessa sequência, esse espírito, um espírito protetor, traz uma história para nós, falando sobre duas pessoas que após o desencarne do corpo físico, se encontraram no plano espiritual, e uma
uma dessas pessoas era um homem rico durante a reencarnação e o outro era um homem pobre. E nessa história ele fala que existiam dois sacos, um saco bem cheio e um saco vazio. E daí, quando eles se defrontaram com esses dois sacos, né, cheio de bens, o homem rico falou: esse saco aqui cheio é o meu. Eu que dei bastante, né, fiz bastante caridade material. E o outro, o homem pobre, fisicamente, materialmente, falou: esse aqui, o saco mais vazio, o saco vazio é o meu, né? Eu não tinha muitos recursos, mas eu dei aquilo que eu pude, que eu consegui. E daí, quando foi posto esses dois sacos em uma balança, foi percebido que o saco maior, o saco mais volumoso, ele pesava menos, apesar do grande volume, e o saco menor pesava mais. Então, na história aqui, esse espírito fala para nós que o mais importante não é o quanto damos, mas como damos. E essa história, ela é muito importante porque desde muito tempo nós já historicamente vemos que a caridade ela foi por talvez diversos anos estimulada sob o olhar material, de doar aqueles recursos materiais aos pobres. Isso vem muito de uma cultura judaico-cristã. Não que isso seja uma coisa ruim, pelo contrário. Acho que quando nós vemos irmãos necessitados, irmãos mais necessitados que nós, materialmente falando, de uma certa forma, responsabilidade nossa, sim, contribuir com esse irmão ou com esses irmãos. Responsabilidade nossa, porque nós fazemos parte de uma comunidade, nós fazemos parte de uma família. Por mais que nós não entendamos isso às vezes, mas nós fazemos parte de uma família espiritual. E nós olharmos o irmão do caminho, passando por sofrimento, passando por muitas dificuldades, e nós estarmos alheios a isso, é no mínimo uma falta de comprometimento com o bem, porque o bem nos fala de nós contribuirmos com o próximo, seja materialmente ou não. Mas o que esse item está falando é que o compromisso material, ele é fundamental, mas ele não é, digamos assim, o mais importante. Por que isso? Por que ele não é o mais importante? Porque as questões materiais, elas são questões passageiras. Além de elas serem questões passageiras, elas são envolvidas por um grande contexto. Aqui nós não vamos entrar na discussão, na conversa de merecimento, não merecimento, de culpa, não é esse o nosso objetivo. Mas de nós entendermos que quando nós praticamos a caridade ela tem que ser algo que faça ao outro, na medida do possível, uma mudança de comportamento. A caridade material, por vezes, ela supre as necessidades instantâneas. A pessoa está com fome, vou lá dar um prato de comida. A pessoa está com frio, vou dar um agasalho. Mas a doutrina espírita nos fala que é importante também nós fazermos a caridade para o espírito. Para o espírito, não apenas para o corpo físico, para o espírito. E quando nós falamos dessa caridade ao espírito, nós estamos falando da caridade moral, de nós contribuirmos com a caminhada e a trajetória desse indivíduo espiritual. Através de diversas formas nós podemos fazer isso. Através de uma fala, através de uma escuta, através de uma leitura, através, às vezes, até do próprio silêncio, nós podemos fazer essa caridade moral. Mas, claro, essa caridade moral, antes de mais nada, ela deve ser principalmente exemplificada. Não adianta nada eu chegar e trazer um discurso bonito, trazer um discurso cheio de palavras que são palavras destacadas, mas que se o meu comportamento, ele não é um comportamento que está de acordo com as minhas palavras e com todos esses conceitos que eu trago.
Então, para nós fazermos um fechamento dessas reflexões, então esse item, que é o item 15 do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, fala para nós dessa importância de nós auxiliarmos ao irmão do caminho na necessidade do espírito, na necessidade que todos nós, enquanto espíritos, temos, a necessidade do consolo, a necessidade do esclarecimento, a necessidade do perdão, a necessidade da indulgência, a necessidade da benevolência. São virtudes que nós podemos sim contribuir com o irmão do caminho, além, claro, do suprimento das questões materiais. O Evangelho no Lar, ele é uma prática estimulada pela doutrina espírita, uma prática a qual nós nos reunimos, o culto do Evangelho no Lar, nos reunimos com a família, uma vez por semana. Escolhemos um dia e um horário definido. Procuramos sempre fazer o Evangelho no Lar no mesmo dia e no mesmo horário. Nós vamos convidar os nossos familiares que convivem conosco. Alguns familiares podem ser que praticam entendimentos, crenças, ideologias diferentes das nossas. Então nós vamos respeitar, nós não vamos forçar ninguém a fazer o Evangelho conosco. Se fizer, melhor. Mas também, se não fizer, também todos serão auxiliados. O Evangelho no Lar constitui de nós fazermos uma prece, abrirmos o Evangelho, segundo o Espiritismo, fazermos uma breve leitura do item a qual que saiu para nós. Nós podemos fazer de uma forma do início do Evangelho, lendo ele desde o início até o final, ou nós podemos abrir o livro aleatoriamente. Nós fazemos a leitura e depois fazemos uma breve reflexão em cima daquilo que nós lemos. É importante nós fazermos essa leitura em voz alta e também as reflexões em voz alta, porque nessa forma nós estaremos também auxiliando aqueles irmãos desencarnados que por hora são convidados a estarem naquele momento ali para escutarem as palavras do Evangelho. Nesse mesmo momento que nós estamos fazendo o Evangelho, há a equipe espiritual de benfeitores amigos, equipes do bem, que vêm adentro da nossa casa para fazer a limpeza, a higienização da psicosfera do nosso ambiente. Higienização desse ambiente que é o nosso lar, para nós termos mais clareza nas nossas conversas, nas nossas atitudes, nas nossas escolhas, para que nós tenhamos um ambiente mais harmônico dentro da nossa casa, que nós sabemos que por hora e por vezes são ambientes muito desafiadores para nós e muitas vezes até conflituosos. Então que nós possamos nos apoiar nessa prática do bem, que é a prática do culto do Evangelho no lar. Uma prática tão simples, mas muito importante e eficaz para o equilíbrio dos nossos lares. Não esquecendo de nós reservarmos também uma água, pode ser um jarro d'água, para que esse jarro d'água ele seja energizado, fluidificado e nós bebermos essa água durante a semana. Amigos e irmãos, então, nós já estamos no nosso horário. Para encerrarmos o nosso momento aqui do Evangelho no Lar online, vou convidar todos para que façamos uma prece de encerramento. Envolvidos em muita luz e muita paz. Graças te damos, Pai, pelo teu amparo, pela tua proteção para conosco. Pai, agradecemos a vida, a oportunidade que tu nos oferece da reencarnação. Pai, pedimos humildemente, protege a toda a humanidade, protege a todos aqueles que passam por sofrimentos algozes, aqueles que passam por sofrimentos que às vezes parecem não ter escolhas, que se encontram em ambientes hospitalares, em casas de detenção, em asilos ou sem teto.
aqueles irmãos que passam fome e frio, ou aqueles que se encontram na ignorância e nas trevas. Pai, por eles oramos, pedimos, humildemente, que com a mão amiga do nosso Mestre Jesus, esses sejam consolados, amparados, envolvidos no Teu amor. Graças te damos, Pai. Muita luz e muita paz. Que assim seja.